Atenção internautas que acessam o Portal Mix, para o top de 5 segundos. TV Portal Mix, um novo jeito de se ver. Toda quarta às 9 da manhã, de cara com o portal aqui na TV Portal Mix. Olá, hoje quem está de cara com o portal é o Dr. Luciano Gonçalves, ele que é advogado e pós-graduando em Direito Processual Civil e em Direito Público e vai tirar algumas dúvidas sobre Direito do Consumidor. Então, Luciano, seja bem-vindo. Quais são as dúvidas mais frequentes dos seus clientes e dos consumidores? Os clientes eles geralmente têm mais dúvidas quanto ao seu direito. Direito de garantia, direito de reclamar, como proceder, o que fazer. Em regra, aqui em Coraci, principalmente, os consumidores eles acabam recorrendo ao juizado especial, que aqui é o juizado especial civil e do consumidor. Nós não temos aqui o PROCON, que é onde o órgão que gerencia, o órgão que fiscaliza esse direito. Então, a via mais fácil, a melhor forma de procurar o seu direito é justamente o juizado especial civil e do consumidor. Quais são as reclamações mais frequentes, mais recorrentes desses consumidores? Aqui nós temos muitas reclamações em relação à negativação do nome. O indivíduo paga as suas contas em dia, não deve nada e acaba tendo seu nome negativado. Além disso, nós temos todas as pessoas, assim, todos os consumidores de energia elétrica, todas as pessoas que utilizam energia elétrica em geral aqui na cidade, na região, tem problema com o fornecimento de energia elétrica, porque há várias interrupções, queima muitos aparelhos. Aqui eu acredito que vocês, como trabalham com internet também, queima vários aparelhos aqui da TV Portal, e é o que mais é onde mais tem havido problema, que é justamente nessa parte do fornecimento de energia elétrica. E os bancos, que os bancos acabam utilizando juros muito abusivos, negativam o nome também, mesmo com as contas pagas, fazem débito em conta sem autorização prévia, porque para você realizar o débito em conta automático, você tem que dar autorização prévia e por escrito. E o banco acaba fazendo, mesmo sem autorização do consumidor, mesmo sem autorização do cliente, ele acaba fazendo esse débito automático. Você falou do problema de energia elétrica. Como é que tem sido essas ações em relação a essas empresas de energia, de fornecimento de energia elétrica? A gente sabe que na cidade às vezes passam 24 horas, tem bairros que são 24 horas sem energia. Como é que tem sido essas ações? Tem uma rua em particular aqui que passou 27 horas sem energia. Eu acho um absurdo. Por quê? Porque se só falta energia em sua casa, você tem como recorrer a um vizinho para guardar os seus mantimentos. Se falta energia na rua toda, você não tem como recorrer a ninguém, porque toda a rua, todos os seus vizinhos estão sem energia. Então você perde todos os seus mantimentos. Eu estou lá no escritório com as 10 ações só de uma rua, justamente por conta disso, porque houve a interrupção do serviço em toda a rua, você liga para o serviço de atendimento ao consumidor e eles não fazem nada. A única forma que o consumidor tem é justamente procurar o seu direito. Qual é o seu direito? É o direito de reclamar. Mas esses consumidores, esses reclamantes, têm obtido sucesso em relação a essas ações? Infelizmente, nós temos aqui já quase 20 dias de greve. Antes da greve, eu entrei apenas com uma ação. A empresa... Greve do Poder Judiciário. Né? A greve do Poder Judiciário. A empresa acabou fazendo um acordo. Fez um acordo razoável. Em 20 dias resolveu o problema, o consumidor recebeu tudo aquilo que tinha perdido de mantimentos e ainda recebeu uma indenização por dano moral. Em relação ao aumento em várias contas de energia que vieram no mês passado, como é que tem sido isso na região? Teve alguma ação nesse sentido? Aqui, pelo menos lá no escritório, ainda não apareceu nenhum tipo de ação, nenhum cliente reclamando sobre isso. Mas eu andei lendo, você tem que fazer a sua leitura, a leitura do medidor de energia elétrica, do contador, e tem que procurar a empresa. O primeiro passo é você procurar a empresa, porque não adianta logo você procurar litigar, você procurar brigar. Não é a intenção. O primeiro passo é tentar a conciliação. Não havendo uma solução satisfatória, você pode procurar o juizado aqui em Coraci, principalmente, você pode procurar o juizado especial,
que é, como eu falei, o lugar onde vai solucionar esse problema. Em relação à compra e venda, quais são as garantias que um consumidor tem quando adquire um produto com defeito? Olha, tem dois tipos de garantia. A garantia que a lei dá, que para os bens duráveis é de 90 dias e para os bens não duráveis é de 30 dias. E uma garantia facultativa, que o fornecedor ele te dá. Nós temos aí várias propagandas de televisores, 50 meses, de carro que te dá 5 anos de garantia. Isso é permitido. Se ele te dá essa garantia, o consumidor ele vai ter a garantia, vamos supor, de 5 anos para um carro. Ele vai ter essa garantia de 5 anos e mais os 90 dias que a lei dá ao consumidor. Então, nós temos dois tipos de garantia, só para deixar bem claro. A garantia que a lei dá e a garantia que o fornecedor dá para o cliente. E aí é uma mera liberalidade do fornecedor em dar essa garantia. Em relação àquela garantia que o consumidor acaba pagando a mais por ter uma garantia, como é que se dá esse processo? É legal isso? No meu entendimento, é uma garantia legal. Ele está comprando a garantia e o fornecedor, no caso, ele está vendendo, está fornecendo a possibilidade do consumidor comprar essa garantia. Não é legal se ele obrigar o consumidor a comprar, mas ele oferecendo e o consumidor comprando, eu entendo que é legal, sim. Doutor Luciano, nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já na entrevista com o doutor Luciano Gonçalves. Dia 28 de agosto em Guaraci, na Praça de Eventos com Harmonia do Samba. Aguardem! Sim, o São João começa pela mesa. Você faz mil delícias com flocão Vida Milho. Já tocou água na boca. Capriche na receita, seu matuto vai gostar. Vida Milho faz sucesso em tudo que é lugar. Diz aí, compadre. Onde tem Vida Milho, tem gosto de São João. Com Vida Milho você faz tudo de bom. Esse é meu, viu? Estamos de volta de Cara com o Portal com o Dr. Luciano Gonçalves. Dr. Luciano, como é que se dá a relação dessas empresas com os consumidores em relação às reclamações dos produtos defeituosos? A regra é... A lei, ela traz que as empresas têm 30 dias para sanar o vício. Se ela não sanar o vício em 30 dias, o consumidor ele tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a devolução do preço pago. Devolve o produto e devolve o dinheiro que ele pagou. A segunda é a troca por um outro produto. E a terceira é justamente o conserto e o abatimento no valor. Se não puder consertar, é o abatimento no valor. Uma dúvida muito recorrente das pessoas, dos consumidores, em relação à responsabilidade. Se é do fabricante ou é do vendedor, da loja. De quem é essa responsabilidade acerca do defeito do produto? Aí nós temos que fazer uma breve distinção entre vício do produto e defeito do produto. O que é vício do produto? Vou dar um exemplo bem claro. Você compra um celular e esse celular ele não liga ou ele não toca. Aí você tem um vício do produto. E nesse caso, do vício do produto, pode ser tanto do fabricante quanto do vendedor. A responsabilidade é solidária. A lei fala que todos que vendem, que produzem, quem produz a peça, todo mundo é responsável. No caso do defeito do produto, ocorre quando, por exemplo, ele vai falar no celular, vamos supor que o celular explode e causa um dano no ouvido dele e ele tem um problema. Aí, nesse caso, quem responde por esse defeito é o fabricante. Porque o vendedor ele não vai ter culpa de um erro do fabricante. Nesse caso, ele não responde. Somente quem responde é o fabricante. Mas e quem vai arcar com essas despesas? Vai ser o fabricante, vai ser o vendedor, vai ser o construtor do Como produto? Eu falei, no caso do produto tem um vício, no caso do celular que não liga, que não fala, nesse caso pode ser qualquer um. Você pode acionar qualquer um. Eu geralmente oriento para acionar o que tem mais dinheiro, que é justamente quem pode pagar mais, quem pode
lhe dar um aparelho melhor, que pode pagar o seu dano moral. E no caso do defeito do produto, do celular que explode, ele causa um dano, do caso do carro, por exemplo, que vem com problema e capota e causa um dano ao consumidor, nesse caso é somente o fabricante. Nesse caso, o fabricante é quem vai responder. Doutor Luciano, você tem algum conhecimento de algum produto que dê mais defeito, que ocasione um maior número de ações? O que tem ocasionado o maior número de ações aqui são os celulares e os notebooks, que em geral tem dado vários defeitos. Já teve um caso aqui no juizado que eu lembro bem que a parte não podia demorar muito com o notebook ligado, que esquentava e a mão corria o risco até de causar queimadura. E aí, nesse caso, realmente não teve como consertar, não teve como devolver, e o juiz deu uma boa indenização para... Em relação ao dano moral, explica um pouco para os internautas como se dá o dano moral no defeito de um produto. A partir de quando se dá esse dano moral? A partir de quando vai se caracterizar esse dano para a pessoa? O dano moral é uma coisa bem particular, porque, como fala, é moral. Aquilo que às vezes pode não causar um dano para você, pode causar para mim. Um exemplo bem claro, assim, o que fica bem claro a distinção do dano moral, quando efetivamente causa o dano moral, é em relação às cobranças. Por exemplo, você recebe uma cobrança, sua conta de energia está paga e você recebe uma cobrança de energia, novamente, aquela cobrança. Aquilo ali é tanto que a empresa vem falando que você pode desconsiderar aquele aviso. Ela coloca só pro forma, porque ela tem que avisar. Então, o que é que acontece? Nesse caso, eu entendo e a jurisprudência tem entendido que a mera cobrança ela não causa dano moral. Mas no caso de haver o corte ou no caso de haver a negativação do nome do consumidor, nesse caso, aí sim, já vem gerar o dano moral. A partir desse momento, acaba gerando dano moral. Alguns juízes têm entendido que até essa negativação, ela não causa o dano moral. Só causa o dano moral no caso de constrangimento. Por exemplo, o consumidor não deve à empresa. Vai comprar um celular, quando faz a consulta do crédito, ele está com o nome negativado. E aí sim, fica comprovado o dano moral. A partir de quando as empresas podem, por exemplo, cortar a energia elétrica, bloquear uma conta de um celular? A partir de quando tem que ter um aviso prévio em relação a isso? Sempre tem que haver um aviso prévio. Quanto à conta de celular, por exemplo, você tem um tempo para pagar. Se você não paga, ele corta primeiro, impede você ligar. Você fica somente recebendo. Depois de um tempo, você não pagando o consumidor inadimplente, infelizmente, a empresa ela não é obrigada a manter o serviço. Então, ela corta o fornecimento ela acaba cortando totalmente. Você não recebe e não liga. A mesma coisa se dá com a energia elétrica. Se você não paga, você recebe um aviso. Se você continua inadimplente, ele vai lá e corta. Doutor Luciano, vamos para um breve intervalo. Voltamos já de cara com o portal com o doutor Luciano Gonçalves. Essa é pra você que gosta de forró, gente bonita e escol gelada. Vem aí, o Forró Sacana. Dia 3 de julho, a partir das 15 horas, na Fazenda Serra Dourada, em Almadina. Em clima de Copa do Mundo. Grandes atrações, Cavaleiros do Forró. Alô, o final de semana chegou. Em casa que eu não vou ficar. Netinho do Forró. Forró danado de bom. Boate com o DJ Djavan e telões para os jogos da Copa do Mundo. Bebida e comida à vontade. Essa festa você vai. Camisas primeiro lote, R$80. Vendas em Itabuna, Central de Ingressos e Bicho Festeiro. Em Ilhéus, estande do Carioca. Em Quaraci, Nara Modas.
em Almadina, na Farmácia Liz. Forró Sacana, a nossa festa. Dia 3 de julho, a partir das 15 horas, na Fazenda Serra Dourada, em Almadina. Apoio Prefeitura Municipal de Almadina, Portal Mix, Sons Cia, MM Studios, Prefeitura Municipal de Quaraci, Skol, Jornal A Região e Morena FM. Carlos Maia apresenta, todas as sextas-feiras ao meio-dia, o Revista da Cidade ao vivo, aqui na TV Portal Mix. Todas as sextas, das 12 às 13 horas, nós estamos aqui no Portal Mix, fazendo para você, ao vivo, o programa Revista da Cidade. Olá, estamos de volta de Cara com Portal com o Dr. Luciano Gonçalves. Dr. Luciano, hoje em dia tem crescido muito o mercado pela internet, as pessoas têm comprado muito pela internet. Como é que se dá se um produto vier com defeito? Há devolução? Pode-se haver um processo judicial para a devolução do produto? Na verdade, os produtos comprados pela internet não é necessário nem que haja algum defeito nele, nenhum vício, para que ele seja devolvido. O consumidor ele tem um prazo de 7 dias para se arrepender, é o direito de arrependimento. Isso somente ocorre nos produtos que você comprou pela internet ou propaganda pela televisão, você compra por telefone. Nos produtos comprados pessoalmente na loja, você não tem como devolver. Você só devolve se houver um contrato com a loja, que isso é uma prática feita pelo comércio para não perder o consumidor. No caso, você ir comprar um presente, uma blusa. Você vai comprar uma blusa, quando você dá de presente, aquela blusa ficou pequena ou ficou grande demais. E aí o fornecedor, às vezes, nem sempre, ele te dá esse direito. Mas, voltando à questão da internet, sempre que você se arrepender, você tem o direito de trocar. São 7 dias que você tem... 7 dias de prazo que você tem. A partir do recebimento do produto, você tem 7 dias de prazo para a troca do produto. Então, o que é que acontece? Muita gente pergunta, a maior dúvida que eu vejo aí é em relação ao pagamento do frete. O frete, para a devolução, deve ser feito por conta do fornecedor. Sempre por conta do fornecedor. Porque é um risco que ele assume em vender o produto pela internet. É um risco que ele assume porque certamente o lucro é bem maior do que o prejuízo. Geralmente as pessoas não se arrependem tanto de comprar pela internet. Mas nem sempre acontece assim, né? Ele exige que a pessoa pague o frete para a devolução do produto. Isso aí é uma prática que o fornecedor faz por conta da ignorância, entre aspas, da falta de conhecimento do consumidor do seu direito. Por isso que eu achei interessante vir aqui e esclarecer o direito dos consumidores. Se ele tem esse direito, cabe a ele buscar o direito dele. Não é porque custa R$20, não é porque custa R$30 para ele. Isso ele tem que fazer para inibir o fornecedor de continuar cometendo essas práticas por pessoas que têm menos condições. Porque, vamos colocar aqui, eu tenho condições de devolver, de pagar R$20, você tenha, mas só que tem gente que não tem, que comprou aquilo ali no sacrifício. Então eu acho bem interessante o consumidor procurar o seu direito. Aqui em Quaraci, como pode ser feito isso? Tem 2 vias. A primeira via é você procurar um advogado. No caso, nós temos vários bastante competentes aqui em Quaraci. Você tem várias opções. E a segunda via é você procurar diretamente o juizado. Como se procede no juizado? No juizado você pode procurar um atendente judiciário. Nós temos 3 aqui em Quaraci. Que nas causas abaixo de até 20 salários mínimos, você pode demandar, você pode procurar o seu direito sem o acompanhamento do advogado. Excedendo isso aí, é obrigatória a presença do advogado. Então, nesse caso, por exemplo, você compra um celular, você quer devolver, você se arrependeu dentro do prazo, você mandou e-mail, você ligou. Aconselho até que mande carta registrada, porque a prova que você se arrependeu naquele período é justamente a carta registrada e os números de protocolo das reclamações. O fornecedor, ele não cumpriu a parte dele, ele não devolveu seu dinheiro e ele não ofereceu meios para que você devolvesse o produto. Então você vai até o juizado, você presta uma queixa, leva seus documentos, RG, CPF, leva tudo envolvendo o produto que você comprou, tipo
Se você comprou um celular, você tem a nota fiscal, você tem o manual, você tem o e-mail que você mandou, você tem o número do seu pedido. Então você leva tudo aquilo ali, já para facilitar o trabalho do atendente. Você tira a xerox de tudo e leva tudo para ele. O valor que você pagou, tudo tem que estar ali. O máximo de informações que você tiver para levar para o atendente é melhor para você, consumidor. Então você leva tudo, vai prestar uma queixa. Geralmente, aqui em Coraci, como antes da greve do judiciário, estava marcando dentro da lei, realmente 15 dias úteis. Em média, 20 dias, porque tem os sinais de semana, então, em média, 20 dias. Marcava a primeira audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação, é justamente o que o nome já fala, a conciliação. O fornecedor ele vai oferecer, vai fazer uma proposta para que seja sanado o vício, para que seja devolvido o produto, para que pague a indenização. O consumidor aceitando, acaba ali. Se não houver proposta, ou se o consumidor não aceitar a proposta, havendo provas para produzir audiência, o que são essas provas? Em regra, é a prova testemunhal. É quando a ação necessita ser provada através de testemunha. Então, vai haver a audiência de instrução e julgamento. Aí já vai ser com o juiz togado. Esse juiz ele vai instruir, ele vai ouvir as partes, ou seja, vai ouvir o consumidor, vai ouvir as testemunhas do consumidor e vai ouvir o demandado. Quem é o demandado? Justamente o fornecedor. Vai ouvir o fornecedor, qual foi o problema, e depois o juiz vai julgar. Quanto tempo vai demorar isso? Quando o juiz vai julgar, a gente não sabe, porque aqui em Coraci tem um juiz só para vara crime, tem um juiz só para vara civil, para o juizado especial civil, o juizado especial do consumidor, o que torna o número de processos enorme para uma pessoa só, muito trabalho para uma pessoa só, e que, em regra, que é o que acontece, acaba não dando conta de tanta demanda e de haver uma resposta rápida. A resposta rápida eu vejo somente quando há conciliação. Quando vai para a instrução, demora um pouco mais. O consumidor fala, mas demora muito, doutor. Realmente demora, mas um dia sai aquilo ali, um dia você tem a resposta da sua demanda. Um dia você tem a resposta da sua demanda. Tem até eu ouvi falando, esses dias o pessoal falando, a justiça não é para quem tem pressa. Infelizmente, a gente tem esse problema aqui. Realmente a justiça não é para quem tem pressa. Acaba sendo injustiça, porque, como diz até um grande jurista, a justiça tardia não é justiça, é injustiça. Mas, infelizmente, é a única forma que a gente tem de buscar o nosso direito. O direito demora, mas uma hora você recebe, uma hora você consegue solucionar o seu problema. Por isso que eu aconselho sempre buscar o judiciário. Se você não consegue administrativamente com a empresa, você busca o judiciário. Pode ser que resolva logo, pode ser que demore um pouco mais. Nossa cidade não conta com a defensoria pública. As pessoas carentes, como é que elas podem fazer para recorrer ao judiciário no caso de algum problema? Justamente, em relação ao direito do consumidor, eu até falei antes, temos os atendentes judiciários. Nós temos os atendentes judiciários. Só que a gente, vou entrar até numa outra seara aqui. Em relação aos alimentos, nós temos o Ministério Público. Em relação a divórcio, em relação a bens, infelizmente, nós não temos uma defensoria pública. Algumas cidades, os gestores, os prefeitos, eles colocam não como defensoria pública, mas uma assistência judiciária gratuita. Porque o Estado ele não permite que o município ponha essa defensoria pública. Teria que ser com a outra denominação. Infelizmente, aqui em Coraci, nós ainda não temos. Já ouvi até falar que... Caberia ao município isso? Essa instalação? Na verdade, a obrigação é do Estado. Alguns municípios põem o defensor público para satisfazer a população. Não é obrigação do município, mas é possível? É. Então, assim, eu já até escutei falar, algumas pessoas falando, que a gestora ela tem o intuito, ela tem o projeto de criar justamente essa defensoria, essa assistência judiciária gratuita, já que o Estado não permite que seja uma defensoria, que no fim das contas é a mesma coisa. Então, vamos esperar, espero que tenha realmente, porque os consumidores, os cidadãos, os consumidores, as pessoas, ela tem o direito de buscar justamente aquilo que lhe é dado pela lei. Infelizmente, só pode ser feito mediante o advogado.
Então, esperamos até com a... Doutor Luciano, infelizmente o nosso tempo é curto. Você tem 30 segundos para as suas considerações finais. Fique à vontade. O consumidor, ele é sempre... A maioria dos consumidores ele é sempre pessimista. Doutor, isso vai demorar, doutor, eu não vou conseguir resolver o meu problema. Mas eu aconselho que busque a solução e que busque realmente o judiciário. Vai demorar? Vai. Mas uma hora ele vai conseguir resolver o seu problema. O problema maior é o pessimismo e o pensamento de não conseguir, esse pensamento de não conseguir. Então, assim, se você não tentar, você realmente nunca vai conseguir. É aquela história do aluno que tem medo de prestar vestibular. Se você não tentar, você nunca vai conseguir passar. A mesma coisa o consumidor. Se ele não buscar o direito dele, ele nunca vai conseguir realmente ter efetivado aquilo que a lei lhe é dado. Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Hoje quem esteve de cara com o portal foi o Dr. Luciano Gonçalves, tirando dúvidas sobre direito do consumidor. Até a próxima! De cara com o portal. Oferecimento